Vou precisar da sua ajuda no primeiro momento dessa mensagem. Vou precisar da sua ajuda para você me direcionar na minha atividade pastoral e para você dizer o que eu devo fazer. Aqui estão as vestes de um homem que foi assassinado, e nesse banco está sentado o assassino. E as vestes do que morreu foram depositadas aos pés deste homem que está aqui no banco sentado. Do lado de cá, do meu lado esquerdo, está a mãe do homem, crente, temente a Deus, coquinho, orando a Deus e falando assim: Deus, salva o meu filho, enquanto ele está pagando pelo crime que cometeu, enquanto ele está pagando no sistema pelos males que fez, alcança aquele coração, salva o meu filho. Do lado esquerdo, então, tem esse clamor de uma mãe que ora pelo filho. Do meu lado direito, estão algumas pessoas da sociedade dizendo assim: ele fez o mal, tem que pagar o mal, tem que pagar o que fez com a vida, tem que morrer, porque afinal de contas, esses vermes não podem ficar na sociedade. Bandido bom é bandido morto. Do lado de cá tem uma mãe orando para alguém se converter, do lado de cá tem alguém querendo justiça. Eu sou o pastor, preciso assumir um dos dois lados, mas é você que vai me ajudar. Eu devo então orar junto com a mãe que está pedindo para ele se converter, ou devo com as pessoas que justamente se sentem ameaçadas, que justamente se sentem de alguma maneira indignadas com os acontecidos, devo me posicionar do lado de cá com essas pessoas dizendo: mata ele mesmo. De que lado eu devo ficar, irmãos? Do esquerdo ou do direito? Devo ficar do lado de cá. Muito bem. Agora, para falar para a vida do outro, para falar o que o pastor deve fazer é mais fácil. Para falar o que o pastor deve agir ou como deve se comportar mais fácil, eu quero perguntar para você, como crente em Cristo Jesus. Você deve então, quando tem num culto de oração uma mãe orando, quando tem alguém orando, você deve estar do lado de cá ou você deve estar do lado de cá? Nem falarei a denominação porque você está virado do lado oposto para não confundir as mentes. Fica aqui como crente ou fica aqui como crente? Muito bem, alguns sinalizaram com o dedo, muito importante. Por que estou falando isso para você, irmãos? Porque a nossa mensagem de hoje, quando nós voltamos para o livro de Atos dos Apóstolos, ela traz para nós alguém que foi alcançado por Jesus. Se você quis que eu ficasse do lado de cá e não teve coragem de falar para eu ficar, ou se você acha que deve ficar do lado de cá, não fique triste, não se sinta estranho, não se sinta deslocado, porque essa é a natureza humana. E sobre isso, e por causa disso, o próprio Senhor Jesus fez um comparativo entre ele e um profeta da Bíblia. Escute isso que você nunca ouviu em lugar nenhum, que eu vou te falar agora. Escute isso, que isso é o que vai mudar a sua vida. Jesus comparou a si mesmo com Jonas, um profeta que ficou dentro do grande peixe durante 3 dias. Até aí você já ouviu. O que você não ouviu ainda é a realidade de que a comparação que Jesus faz entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, entre o povo que seguiu olho por olho, dente por dente, e o povo que seguiu Deus que paga com o seu próprio sangue, é pegar um profeta que não queria que as pessoas fossem salvas. Sabe, irmãos? Lembre-se disso e tenha nessa minha fala um incentivo para você ler o livro de Jonas essa semana. No livro de Jonas tem algo misterioso e algo que fala muito sobre a nossa natureza. Tem um profeta que é chamado por Deus para ir pregar na cidade de Nínive. A cidade de Nínive era muito cruel. A cidade de Nínive era muito sanguinária. A cidade de Nínive era muito atroz nos seus crimes de guerra. Até aí, tudo bem. Muitas pessoas acham que Jonas não queria ir para Nínive por causa do medo de ser esfaqueado, esquartejado, empalado, vítima de todos os males que se fazia nessa cidade. Não é verdade. O próprio livro nos diz, o próprio Jonas explica o que acontece. O Jonas diz assim: Deus, eu não queria ir porque eu sei que o Senhor é Deus misericordioso. E essa gente que fez tanto mal para minha gente, essa gente que fez tanto mal para outras pessoas, outros povos, eu não quero que eles sejam perdoados. E aí, o Jonas, que lá pelas tantas no livro se mostra indignado por causa de um bichinho que comeu um pé de abóbora,
Esse Jonas tão cheio de justiça, ele mostra aquele que não quer que quem fez o mal fique sem castigo. E Jesus faz um paralelo e diz assim: enquanto Jonas não quer que se salve quem fez mal para outros, o mal nem foi para ele, foi para outros. E o Jonas está todo indignado. Eu, aqui na minha chegada, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quero o bem daqueles que fizeram mal para mim. Percebe a diferença? Jesus é a encarnação da verdade divina de que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que todo pecador se arrependa. Ah, meu irmão e minha irmã, por isso, eu que quero ficar do lado de cá, estou falando de mim, não venha comigo, pense, sonde o seu coração, pegue as minhas informações e aplique a você. Eu quero vingança. Eu quero que quem fez o mal morra. Eu quero que o cara que roubou, que tirou as coisas de um pai de família, que ele saia da face da terra. Como homem eu quero isso. Mas, em Cristo Jesus, eu sou ensinado a querer que a justiça dos homens se aplique, que ele pague cada segundo, mas que não seja feito nenhum tipo de justiçamento, nenhum tipo de vingança, nenhum tipo de justiça com as próprias mãos, nenhum tipo de crime disfarçado de justiça. Por isso, ainda que humanamente eu queira que as coisas se resolvam rápido, de maneira cristã, quando eu vejo uma viatura ser aberta e um homem ser jogado lá dentro, e jogado um negócio de gás, seja ele qual for, e deixado um homem para se asfixiar ali dentro, como cristão, eu não posso aceitar. Porque essa é a verdade do cristianismo. E é a verdade que nos ensina a conversão daquele que representa o cristianismo. Porque se em Cristo Jesus nós recebemos salvação, no apóstolo Paulo, o homem dessa cena, cujas vestes de Estevão foram depositadas aos seus pés, representa então a doutrina, a explicação, o esclarecimento do cristianismo. Claro, irmãos, que nós não estamos falando de Paulo aqui numa postura de paulolatria, de adoração a Paulo, de jeito nenhum, em hipótese alguma. É apenas uma demonstração na vida desse que está apresentado no livro de Atos, capítulo 9, abra sua Bíblia para que tudo que eu diga aqui saia da Bíblia. No livro de Atos, capítulo número 9, você perceba um homem cheio de piedade, um homem cheio de zelo pelas coisas certas, como todo mundo que está do lado de cá, querendo ver as coisas certas, querendo que as coisas se ajustem, querendo que as coisas não sejam feitas de qualquer maneira. Todo mundo que está do lado de cá, esse homem está apresentado nas páginas da Bíblia Sagrada. Ele pede cartas para ir atrás daqueles que são contrárias à sua fala, contrários à sua doutrina. E quando vamos caminhando nesse texto hoje e percebendo a conversão deste homem, nós aprendemos duas lições com as quais devemos sair daqui nessa oportunidade. A primeira delas é que ninguém é tão ruim que Cristo Jesus não possa alcançar. Porque afinal de contas estamos, como veremos daqui a pouco, falando de um assassino que perseguia homens e mulheres, que não tinha nenhum tipo de pudor em fazer a maldade para as pessoas, porque estava certo de que a sua maldade era por um bom motivo, o que nós chamamos na filosofia de utilitarismo, destacados nos ensinos de Nicolau Maquiavel. Ele estava certo de que os meios justificam os fins. Desde que eu alcance o fim que eu quero, eu posso fazer qualquer coisa, inclusive matar o Estevão. Primeira coisa, ninguém é tão ruim que não possa ser alcançado. Segunda coisa, ninguém é tão bom que não precise de Deus. Vamos ver isso com carinho, com detalhes e com toda a urgência que o momento pede. Observem, irmãos e irmãs, que Paulo é retratado nas páginas da Bíblia Sagrada como um monstro.
Não estranhe eu usar essas palavras, um monstro. Não estranhe eu destacar esses termos para com este homem que nós conhecemos como homem de Deus, homem que dá o título do nosso estado e da capital do nosso estado, o São Paulo, tão venerado por todos nós. Quando o Lucas está fazendo o descritivo da conversão dele, quando está fazendo o descritivo do histórico dele, usa expressões no grego que eram aplicadas para aquela arena aonde acontecia um espetáculo de morte que distraía o povo. Naquela arena dos romanos, onde se soltavam leões, se soltavam ursos, se soltavam tigres, se soltavam bois, para ali pegar e despedaçar os homens que eram jogados na arena. E a partir do cristianismo, principalmente os crentes, iam ali para o meio da arena, e quando o touro vinha, o povo se alegrava. A Bíblia diz que este verbo que é utilizado para o Paulo, um homem que estava respirando ameaças de morte, este verbo respirar é o verbo utilizado para o touro dentro do seu quadrado ali antes de ser solto, que o nordestino chama de bufando. Já viu a expressão bufando de raiva? Ele está bufando de raiva. Aquilo que se falava do animal feroz é a expressão que a Bíblia usa para falar de Paulo. Paulo estava respirando ameaças de morte. Você está comigo? Na Bíblia Sagrada, olhando o capítulo 9, o verso número 1. E quando nós chegamos no verso número 5, encontramos outra expressão. O boiadeiro, o dominador dos animais ali, selvagens, o dominador de alguns tipos de burro bravo, alguns tipos de cavalo, alguns tipos de boi que tem que ser domesticado para entrar no serviço. Ele tinha um ferrão que ali ele dava aquela ferroada na barriga para ali ir puxando a perna, para não dar coice, para não ter toda aquela manifestação de raiva, de violência, de bestialidade. Aquele ferrão chamado aguilhão. Quando Jesus fala com Paulo, está falando para ele assim, não adianta você ficar se batendo contra o gancho. Ou, se quisermos usar a expressão clássica da Bíblia, lá em amarelo, na linha final, Paulo, é duro para você ficar se batendo com o ferrão que quer te dominar, só vai te machucar mais. Quando eu passo isso para a nossa linguagem, quando eu uso na linguagem bíblica, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Gente que Deus quer domesticar, Deus quer acalmar, Deus quer que viva na família de uma maneira diferente, crie os filhos de uma maneira diferente, seja um profissional diferente, quer que coloque a cabeça no travesseiro e descanse, e acima de tudo, quer que tenha certeza do céu que foi preparado para Jesus. E Jesus está chamando, Jesus está dando oportunidade, está convidando, está trazendo para a igreja, está trazendo palavra, mas ainda fica recalcitrando contra o aguilhão, fica se debatendo e se machucando ainda mais. Foi isso que Jesus fez com Paulo. Paulo, para de se debater. E é isso que Jesus faz com você. Se você está se debatendo, é noite de parar, porque Jesus te ama. Mas pastor, eu fiz tantas coisas ruins, tantas coisas horríveis, tantos vícios, quem sabe até eu participei da morte de alguém. Não há um monstro, não há alguém ruim, não há alguém que tenha entristecido pessoas, decepcionado familiares, cometido crimes. Não há a hipótese de ter uma pessoa que Deus desista dela, que Deus não possa transformar. Qual é a sua história? Nas mãos do Senhor, o Senhor pode transformar essa vida, pode transformar a sua vida. Transformou aquele que matava cristãos em um homem de bem, em um homem diferente, em um homem amoroso. Não tenha dúvidas, irmãos, quando perguntarem para você o que Paulo era enquanto Saulo de Tarso, diga com todas as letras: era um monstro.
Por isso os crentes tinham medo de Saulo. Por isso quem pregou para Saulo brigou com Deus. Quando Deus falou, Ananias, vai lá orar para Saulo. Estamos no capítulo 9, tá? Depois você vai ler com carinho na sua casa. Vai lá pregar para Saulo. E ele falou, Deus, eu vou lá nada, ele está matando os crentes. Que é isso? Vou lá. Aquele cara é um monstro. Um monstro aos olhos de Deus. Não era. Era um monstro aos olhos dos homens. Porque aos olhos de Jesus, aquele homem era um santo, um separado. É essa expressão que Jesus usa com relação ao Paulo no versículo número 15 de Atos 9. Fala, fica tranquilo, Ananias, porque esse é um vaso. Ele tem uma preciosidade, ele tem uma singularidade, que faz com que ele não seja precioso em si mesmo, mas contenha dentro dele um tesouro, que é a minha palavra. Todos nós, irmãos, somos vasos. Você não é de cristal, você não é, nada é importante. Mas quando o evangelho está dentro de você, por isso que esse mesmo Paulo vai dizer lá na frente, ele vai falar, nós temos um tesouro levado em vasos de barro. Nós somos simples, somos frágeis, somos quebradiços, mas o tesouro do evangelho dentro de nós faz com que sejamos diferenciados. E assim acontece a conversão de Saulo. No caminho de Damasco, diz o verso número 3, quando ele estava numa missão de captura de mais cristãos, ele estava com uma carta, desejoso de prender o máximo de crente possível. Ou seja, o mal que se demonstrou no capítulo número 8, quando ele autorizou a morte de Estevão e ficou com as vestes aos seus pés, aquele mal ia se propagar exponencialmente, mais e mais e mais. E quando ele está indo ali para aquela cidade e indo naquela direção de um local onde o evangelho se espalharia de maneira magnífica, ele já está com o projeto pronto. Precisamos parar os cristãos. Eu vou lá e vou matar todo mundo e vou prender e vou trazer arrastado todos eles. E quando ele está na estrada de Damasco, na estrada, o Senhor Jesus lhe aparece e ele que estava perseguindo a igreja, perseguindo os crentes, ouve a voz do Senhor dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Nessa noite, é preciso que você guarde com todo o seu coração, que Jesus não falou: Saulo, Saulo, por que você está perseguindo a igreja? Jesus falou: Saulo, Saulo, porque você me persegue. Quem persegue a igreja está perseguindo a Jesus. A igreja é o corpo de Cristo e Jesus é o cabeça. Quem está contrário a você como crente em Cristo Jesus, está contrário ao próprio Jesus. E Jesus haverá de defender cada um daqueles que compõem o seu corpo, porque nós protegemos as partes do nosso corpo, não queremos que nada doa, não queremos que nenhuma enfermidade comprometa nossa mobilidade, nosso desempenho, nossa rotina. Nós nos protegemos com alimentação, com medicamentos, com exercício, e Jesus é a mesma maneira. Nós somos o corpo de Cristo e Jesus nos protege. Este Paulo, então, irmãos, mostra a Bíblia Sagrada que após ter um encontro com Jesus e depois de ir para casa ali onde foi recebido na casa de Simão, e recebe então uma visita externa àquele ambiente, aquela visita externa ao ambiente, o próprio Ananias, que outrora brigava com Jesus para Jesus, eu não vou lá não que eu estou com medo, e Jesus fala, vai porque ele é um vaso escolhido para mim, então já que o senhor falou eu vou, e ele foi, e ele orou, e Paulo que tinha naquele momento que Jesus aparece na estrada de Damasco, caído do cavalo, perdido a visão, ficado meio zonzo, com a vista ofuscada, mal que lhe seguiu, que lhe ficou preso a ele durante o resto da sua existência. Naquele momento que Ananias ora, a visão é retomada. Paulo era um intelectual, encontramos
uma literatura não oficial, onde Paulo troca cartas com Sêneca, grande autor, grande teatrólogo da história universal. Paulo era um intelectual, Paulo sabia muitas coisas, mas aquilo que ele sabia, aquilo que ele aprendeu da ciência dos gregos, da erudição dos latinos, do conhecimento adquirido até então, do judaísmo aos pés do principal de todos os mestres, que era Gamaliel, tudo aquilo foi esvaziado, e é muito interessante como o capítulo 9 termina. O capítulo 9 termina depois de Paulo tendo então recebido a Jesus, recebido a oração, entendido o evangelho, ficado alguns dias ali com os irmãos, ido ao longe para um período na Arábia, que ficou ali de 3 anos, e aí quando ele volta, estamos no capítulo 9 ainda, ele volta meio que achando que agora o evangelho vai andar por causa dele, que é bom. Mas o evangelho pertence ao Senhor Jesus. E o versículo número 31 mostra que não houve espaço para ele, que ele precisava ir para uma outra localidade. E quando ele saiu daquele local, o versículo 31 diz que as igrejas tinham paz e eram multiplicadas, e que os irmãos andavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, sem Paulo, porque ele estava se destinando a outra localidade, para que saiba que a igreja pertence ao Senhor. Não precisa de um erudito, não precisa de um diplomado, não precisa de quem é famoso, não precisa de artista, não precisa de jogador de futebol. Tanta coisa que a gente está se perdendo, achando que a igreja precisa de pessoas. E Paulo aprendeu essa lição, de que Deus, sim, irmãos, Deus, Ele usa pessoas, mas Deus não depende de pessoas. E para que Paulo entendesse que o pouquinho que ele sabia precisava ainda ser lapidado, crescer e viver na prática, e mudar o caráter e se tornar uma pessoa melhor, porque todos nós, vejam quantas lições a mensagem dessa noite traz para eu e você meditarmos. Todos nós temos áreas da nossa vida que precisam amadurecer, temos coloridos do cristianismo que nós ainda não vivemos, temos ideias nossas que nós trazemos do padrão do mundo, e nós, assim como Jonas, não queremos o padrão de Deus. Áreas da vida que nós temos que lutar, vaidades, paixões, egoísmos, arrogâncias, presunções, que precisam ser anuladas, e o Paulo aprendeu na prática. Vai, Paulo, pode ir, vai, aí você passa 3 anos lá, depois você volta. Enquanto isso, a igreja crescia. Não depende dele, não depende de mim, não depende, porque o trabalho pertence ao Senhor. Essa compreensão, irmãos, faz com que a gente perceba que o próprio Deus cuida da igreja, e que nós temos a nossa história, e que a nossa história não é desperdiçada por Deus, mas nós vamos continuar lidando com a nossa história. Sabe esse Estevão do capítulo 8, que as vestes, enquanto ele era assassinado, foram depositadas aos pés de Paulo? Lá na frente, Paulo amargamente lembrava que ele foi parte da morte de um irmão em Cristo. Muita gente fala sobre possibilidades do que é o espinho na carne. Você já ouviu essa expressão? Quando o apóstolo Paulo diz assim: foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. Muitas possibilidades. Já falaram da vida conjugal, já falaram da vida sexual, já falaram de tanta coisa, irmão, do Paulo. Eu vou falar para você o que eu acredito. Eu acredito que o espinho na carne de Paulo era o fantasma de Estevão. Não o fantasma de verdade, que fantasma não existe, né, irmãos? Mas era aquela incapacidade dele esquecer. Ele não esquecia aquele irmão temente a Deus, pregando o amor de Jesus e sendo apedrejado. Ele sempre pensava assim: é meu irmão. E aí Satanás usava essa memória para esbofetear. Você está dizendo que é crente, está dizendo que é mensageiro de Satanás, para esbofetear.
Quem tem um espinho na carne sabe valorizar os irmãos. E a partir dali, Paulo começou a valorizar os irmãos. Você percebe que ele escreve cartas? Dos textos que nós temos no Novo Testamento, 70% foi escrito por Paulo. Romanos, Gálatas, Efésios, Coríntios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, cartas escritas para jovens pastores, Timóteo, Tito, cartas escritas para irmãos que conheceu na prisão, Filemão. Paulo vai escrevendo, vai cuidando dos irmãos, e ele começa as cartas dizendo: meus amados irmãos por quem eu oro, amados irmãos, vocês são a minha alegria e coroa, amados irmãos que eu respeito, amados irmãos, eu quero ver vocês bem, amados irmãos, eu gostaria de entregar minha própria vida por vocês, amados irmãos, eu estou sofrendo aqui, a morte está chegando, mas eu sei que na verdade, estar com Cristo é bom, mas estar com vocês também é bom. Aquele homem, irmãos e irmãs, era zeloso, ele queria as coisas certas. Você e eu precisamos aprender que às vezes, querendo as coisas certas, a gente faz as coisas erradas. Você precisa entender. Às vezes você quer uma coisa certa com o filho, você quer, mas você fala de um jeito errado, fala errado com o marido, fala errado com a mulher, fala errado com os irmãos da igreja, que é o certo, mas acaba machucando as pessoas, que é o certo, mas na sua ânsia de fazer o certo, acaba pecando. Paulo queria que amassem o Deus vivo, e qualquer um que veio falar diferente, falar que o sábado não é isso, qualquer um que veio falando o templo não é isso, não é para ficar vendendo pombinha e explorando, qualquer um que falava diferente, ele naquele zelo de cuidar do certo, acabou fazendo errado, matando pessoas, perseguindo, se tornando inimigos. Você acha que é só o Paulo que querendo fazer o certo faz coisas erradas? Será que na igreja batista não tem diácono que querendo fazer a coisa certa faz a coisa errada? Não tem pastor que querendo fazer a coisa certa faz a coisa errada? Não tem crentes que querendo fazer a coisa certa fazem a coisa errada? Acreditem, irmãos, acreditem, nós precisamos ter humildade para aprender, ter humildade para ouvir a voz de Deus, ter humildade para entender os novos tempos, ter humildade para reorganizar, ter humildade para ver se é isso mesmo que a palavra de Deus diz, porque tem coisas que sempre foram feitas, mas não estão na palavra de Deus. É preciso ter humildade para que você possa experimentar a transformação de Deus. A mensagem de Deus nesta noite é que Deus está montando para si uma família. Em Cristo Jesus temos o primeiro filho dessa família. E nós somos, nas palavras da Bíblia, os filhos adotivos, dos quais Jesus é o modelo. Deus está montando para si uma família. E não se deteve de pagar o preço por essa família. Deus está montando para si uma família que forma o corpo dele, do qual Jesus é o cabeça. Para fazer parte dessa família, não há nada que eu ou você possamos fazer. Sabe por quê? Porque esse Paulo disse assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de vocês para que ninguém se glorie. Nós não podemos fazer nada para entrar nessa família por nós mesmos. Basicamente, porque Jesus já fez em nosso lugar, morreu em nosso lugar. E agora, em Cristo Jesus, temos uma nova natureza. Não uma natureza da vingança, da ira, da maldade, do sangue derramado, mas a natureza dos que buscam a Deus e buscam em Deus levar essa verdade do Evangelho, de que Jesus transforma, de que não há alguém tão ruim que Jesus não possa transformar, de que não há alguém tão bom que não precise de transformação, porque ser bom aos próprios olhos, como era Paulo, é insuficiente. Que nessa noite, a conversão de Saulo de Tarso para Paulo, o apóstolo, incentive a você a falar: eu quero viver uma nova história com Deus. Que nessa noite, a conversão de Saulo de Tarso em Paulo, o apóstolo, incentive a você a falar do amor deste Senhor que transforma, do amor deste Jesus
que pode alcançar vidas em qualquer lugar, em qualquer condição e transformar. Por bondade, abaixe a sua cabeça e vamos orar. Para que nós, que já somos crentes, possamos ser agentes da vida e estar do lado certo. Para que se tiver alguém entre nós que ainda não tomou a decisão ao lado de Jesus, e nós queremos muito, temos irmãos que estão esperando você para uma classe de integração, para você conhecer mais, para você conhecer a palavra e começar a caminhar. Se tiver alguém entre nós que ainda está com medo dessa decisão, que está colocando condição, pastor, você não sabe o que eu fiz. Contei de maneira rápida e resumida para você a história de um assassino que se tornou uma bênção, porque foi transformado por esse Jesus, que continua transformando gente. Ore a Deus, dentro daquilo que Deus te falou. Bondoso Deus, amado Pai, obrigado, Deus, porque lá na década de 80, eu andava perdido, desgarrado. As pessoas diziam que eu era um caso perdido. E através da oração de crentes piedosos, de irmãos, como esses irmãos aqui da Igreja Batista, minha vida não foi desprezada e a tua salvação me alcançou. Muito obrigado, Deus. Eu peço ao Senhor perdão pelas vezes que, diante das maldades deste mundo, as violências dessa vida, eu peço ao Senhor perdão por situações em que eu não reajo como um crente em Cristo Jesus. Trabalha na minha mente, no meu coração, para que eu esteja do lado certo, resolva as coisas como elas devem ser resolvidas, seja coerente. Se os crentes do primeiro século tivessem executado Paulo, negado a sua fé, o que nós temos do Evangelho hoje nós não teríamos. Ajuda, Deus meu e Rei meu, o nosso momento é difícil. Como crente, nós termos a mente de Cristo. Ajuda-nos, Deus, a sermos coerentes. Ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus, a honrarmos o nome cristão, não tendo nada acima da mente de Cristo sobre nós. Pai de amor e de bondade, eu peço ao Senhor que essa seja uma noite de salvação. As pessoas que nos alegram hoje nos visitando, que o Teu Espírito Santo faça boa obra. Em nome de Jesus, eu não posso ensinar ao Senhor como trabalhar, mas eu posso pedir ao Senhor na minha ignorância. E quem está me ouvindo, Teu Espírito Santo, sopre no ouvido, tem esperança para você também. Como teve uma nova vida para Paulo, tem uma nova vida para você também. Faz desta noite, Deus meu e Rei meu, espiritualmente, noite de salvação. É a oração que eu faço, em o nome de Jesus.